Nos dias de hoje, a escassez de recursos naturais e os impactos da indústria no meio ambiente têm incentivado o homem a pensar em soluções alternativas para os desafios de uma sociedade em crescimento. Algumas dessas soluções motivam os trabalhos do Laboratório de Catálise Molecular. Instalado no Instituto de Química da URGS, o laboratório estuda formas de otimizar os processos de transformação da matéria e assim colaborar para um desenvolvimento mais sustentável. A catálise, na verdade, é qualquer processo físico ou químico que modifica a velocidade de uma transformação química, de uma transformação da matéria, né? Será a oxidação do ferro para óxido, né? Até quando se cozinha um alimento, né? Então, quando qualquer agente, né, físico ou químico, acelera ou inibe essa transformação, é chamado de catálise. E molecular, porque a gente trabalha em nível de moléculas, né, e não com polímeros ou com outras coisas mais, digamos, mais gigantes do ponto de vista, nano. Né? Então, a catálise molecular, na verdade, é uma área da catálise que estuda, então, os processos de como a gente pode controlar uma transformação química. Na verdade, as pessoas acham que química é uma coisa muito complicada, na verdade ela não é. A química é a ciência, na verdade ela é a ciência central, porque ela estuda a transformação da matéria, né? E como esse processo se dá. E na transformação da matéria existem duas coisas fundamentais, né? Uma delas a gente diz que é a termodinâmica, né? Porque pouco importa que a gente queira fazer, a gente sempre diz que a termodinâmica ganha, a gente não tem como ir contra a termodinâmica, né? É como quando a gente for queimar o carvão, ele vai ir a CO2 e não tem como... Né? Só que o carvão ele não se entra em combustão espontaneamente, é necessário alguma coisa que inicie e que se dê esse processo. Então essa energia necessária para que o carvão inicie a sua queima, ou qualquer outra matéria, a gente chama de energia de ativação. E é aí que a catálise trabalha. A catálise tenta diminuir essas energias para fazer mais rapidamente e melhor essas transformações. E por outro lado, quando por exemplo, na queima do carvão eu posso queimar diretamente a CO2, mas eu posso parar em monóxido de carbono. Se eu quisesse parar em monóxido de carbono, eu teria que trabalhar com outra barreira energética, né? E que é uma das principais chaves da catálise, que é tentar controlar seletivamente a produção de um ou de outro produto de uma reação química. A catálise molecular ela envolve uma reação entre moléculas, tá? E o termo catálise ela é definido porque existe a presença de uma molécula ali que vai promover a transformação de uma molécula A para uma molécula B. Tá? Então, se gera uma molécula B através de uma molécula A por intermédio de um sistema, uma molécula a gente chama de catalisador. Sem esse tipo de catalisador, a conversão não se dá. Agora se dá muito lentamente. Eu trabalho com catalisadores moleculares que transformam, então, fazem reações carbono-carbono e que levem à formação de produtos com valor agregado alto, por exemplo, síntese de fármacos, síntese de agroquímicos, de fragrâncias. Então, nessas reações, algumas etapas envolvem, então, a presença do catalisador e é esse tipo de catalisador que a gente desenvolve. Na verdade, no laboratório de catálise molecular, a gente trabalha com uma gama tenta desenvolver novos materiais que possam justamente permitir esse controle de seletividade, né, e de uma transformação química. Em particular, como nós trabalhamos muito em colaboração com a Petrobras, né, que mais financia, nos processos envolvendo a transformação do petróleo em outros produtos. Tá? Então, a gente tenta desenvolver, por exemplo, catalisadores para diminuir a emissão de produtos da queima de gasolina ou diesel de sulfurados nitrogenados, que são os responsáveis pela famosa chuva ácida, né? Ou de compostos de catalisadores que possam permitir a captura e a transformação do dióxido de carbono, que é o gás que mais influi no chamado efeito estufa, por exemplo, né? Ou simplesmente de melhorar um processo para produzir, por exemplo, um solvente que é usado na indústria de alimentos,
né, para extração, melhorar esse processo, né? Então, que na verdade um dos grandes desafios dos processos de hoje é diminuir, diminuir os impactos, tanto os energéticos como ambientais, né? Então, o que a gente trabalha hoje é no desenvolvimento de materiais catalíticos que possam, então, gerar processos mais limpos, energeticamente mais eficientes, né? Particularmente no meu laboratório, a gente tem duas áreas de atuação, tá? A primeira envolve o design de novos sistemas catalíticos para produzir polímeros, que são os plásticos, tá? Então, esse projeto envolve duas grandes empresas, que é a Braskem e a Petrobras, tá? Então, a Braskem e a Petrobras vêm financiando nossas atividades desde 95, tá? E mais efetivamente no meu caso a partir de 2000, né, depois que eu voltei do meu pós-doc. Então, uma linha é produzir plásticos através de alguns catalisadores que nós particularmente sintetizamos aqui, né? A outra linha é a preparação que a gente chama, né, de nanocompósitos, né? Nanocompósitos nada mais é que são polímeros, tá, que têm na sua estrutura algumas moléculas inorgânicas que vão promover uma maior rigidez para o polímero, né, tu tem a produção do sistema polimérico que tem maior resistência a impacto e assim por diante.